Tertúlia. Então, boa tarde a todos. Hoje é dia 19 de outubro de 2014, é um domingo. O verbete é de número 3180, ele tem 6 páginas, 48 elogias e 28 máximos. O tema é para agendamento e foi elaborado segundo a especialidade autotenepsologia. Quem redigiu o verbete é a veteraníssima Malu Balona. Malu Balona, ela é reeducadora autodidata, brasileira, natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, voluntária da Conscienciologia desde outubro de 1986, docente em Conscienciologia desde 1988, autora dos livros Síndrome do Estrangeiro, que foi publicado em 1998, e Autocura através da Reconciliação, publicado em 2003. Tenepsista desde janeiro de 1995. O para-agendamento é a tarefa seletiva do amparador funcional de escalonar os para-compromissos na agenda extrafísica diária de assistíveis do tenepsista veterano, segundo neoprioridades cosmoéticas, com vistas ao rendimento assistencial máximo na ordem paracronológica de para-atendimentos interassistenciais meritórios. Na pensenologia, nós destacamos o holopensene pessoal tenepsístico, a assinatura pensênica interassistencial, a paracaptação da heteropensenização antecipando a ação assistencial mais produtiva. Na fatologia, o agendamento de compromissos sociais, o saldo autoevolutivo determinando o mérito ou demérito consciencial de assistência, o desassédio emergencial, a interdependência assistencial. A captura das verdades relativas de ponta, que são as VERPONs, durante atendimentos interassistenciais, a coativação atributiva, a mega providência assistencial em cima do lance. A conexão e desconexão entre a agenda intrafísica e a Agendex, o somatório assistencial qualificado, consolidando o epicentrismo autolúcido. Na parafatologia, a vida dupla cosmoética da semiconsciexualidade, a necessidade do domínio do estado vibracional profilático, a parapreceptoria interconsciencial, a escagem extrafísica inesperada, atendendo ao para-agendamento, a paratelepatia com o amparador extrafísico funcional, o ataque paraterapêutico vivenciado pelo ofexista, a semipossessão benigna na TENEPS veterana de 2 décadas, a variedade e singularidade dos tipos de assistência prestadas pelo tenepsista, as para-atividades assistenciais profícuas no período antilucano, o descortino das para-realidades conscienciais e o monitoramento do teleguiado autocrítico pelas centrais extrafísicas. A gente chama a atenção que a parafatologia tem 27 linhas, o que constitui o máximo para o verbete, e a gente convida então que vocês leiam com mais detalhe aqui, que a gente só pincelou alguns itens. No detalhismo também a gente chama atenção que tem 21 máximos, o que emprega um caráter de bastante cuidado, atenção na leitura de todo o detalhismo. Na argumentologia, nós chamamos a atenção de um grupo de 4 parágrafos, onde começa com a questão da GESCOM, que possibilita as assistências intermináveis que podem impactar aí a agendex do autor tenepsista. E depois a autora faz uma série de argumentações a respeito disso. Na remissiologia, a gente vai destacar então a agendex da UFIEX, autocompromisso multidimensional, autoparabanho confirmatório, extra da TENEPS, orientação interassistenciológica. A seletividade do para-agendamento interassistencial da TENEPS veterana obedece
a meritocracia cosmoética dos assistíveis, sob os para-olhos atentos do superintendente para-agendador. Você já percebeu o para-agendamento na atividade tenepsística diuturna? Qual tem sido o aprendizado interassistencial obtido com essa experiência? Na bibliografia específica, a verbetógrafa contribui com 3 fontes de referência. Agora vamos ler a mega-análise elaborada pela equipe Enciclosapiens de mega-análise. Ela é constituída por Marilene Raganin, Pilar Alegre e Socorro Frazão. TENEPS, Agendex, Amparador, Seletividade, Meritocracia. Para-agendador, Neoprioridade, Intercooperação, Interdependência, para compromisso. Imperturbabilidade, para monitoramento, biparacerebralidade, auto-organizaciologia, autotenepsologia. Autoevoluciologia, para cronologia, para taxologia, taristicologia e ofiexologia. Marlon, antes da gente passar para a tertúlia propriamente dita, eu quero fazer aqui os últimos chamados, né, para a participação dessa promoção. Aí, como não são os últimos porque a gente vai desistir, não, é porque o livro já está para ser publicado. Então, a gente tem que fazer essa divulgação agora para as pessoas, se tiverem interessado e ainda não aderirem aqui à promoção, tem que fazer a máxima urgência, porque já até o final do mês capaz dele voltar da editora. Então, como é que é essa promoção? É o Léxico de Ortopensatas, que é o tratado, né, um novo tratado, a Mega Gescon do professor Valdo Vieira, na qual é composto, né, de dois livros, né, de 2 volumes, e ele fez o quê? Ele fez toda a história da Conscienciologia, a própria história dele na sistematização da Conscienciologia, através de sínteses, através de pensatas, através de princípios, de adágios, enfim. E os 2 livros, ou seja, a mega obra dele, tem 20% de desconto, você comprando essa obra antecipadamente, se comparado à publicação dele, claro. Então, assim, os 2 volumes saem de 340 e passa por R$ 272. Esse é vamos chamar assim, o que a gente vai ganhar financeiramente. Agora, a gente ganha também entrando nesse holopensene dessa obra, de toda a Conscienciologia, desde já. Quem tiver interessado e que estiver por aqui em Foz do Iguaçu, pode ir direto ali na Epígrafe e efetivar a sua compra. Quem estiver fora de Foz do Iguaçu, pode entrar em contato com a Editares pelo e-mail editares@editares.org ou pelo telefone 45 código de área 21021407. Também pode entrar em contato com a Epígrafe pelo telefone 45 código de área 3525-0867. A Epígrafe tem um recado aqui, um alerta, que o frete é pago pelo comprador. E eu sempre dou aquela dica, ao invés de pagar o frete, organize-se, venha passar pelo menos um fim de semana com a gente, se não puder passar a semana inteira, nesse balneário energético, e pega o livro de volta. São 2 livros de peso, mas dá para levar de volta, né? Agora, se essas opções ainda não forem da sua escolha, você pode ir até um centro educacional do IPC, que está espalhado pelo Brasil inteiro, e fazer lá a sua adesão a essa promoção que todos eles estão fazendo. Tá? Agora, Malo, a pergunta de praxe é por que você resolveu fazer esse verbete e se durante a elaboração do verbete, se teve alguma nova ideia ou teve alguma verpom assim, surgido na elaboração do verbete. Ok, Rosa, boa tarde a todos. Os tertulianos aqui presentes, também a equipe que está ajudando aqui no nosso trabalho para a transmissão online, os teletertulianos, os paratertulianos, que são os nossos frequentadores mais assíduos, e também a equipe técnica extrafísica especializada no tema em questão, que no caso é a autotenepsologia, né? Então, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui abordando a profundidade dos temas da Conscienciologia. É sempre uma condição e uma oportunidade única.
Eu escrevi esse trabalho, Rosa, pela experiência pessoal. Eu faço a TENEPS praticamente há 2 décadas. Em janeiro de 2015, eu completo o vintênio da TENEPS, inclusive escrevi um verbete a respeito também. Então, dentro de um contrato meu comigo mesmo e com os amparadores, e principalmente com os professores do curso intermissivo, eu faço questão de não deixar engavetado nada da minha experiência. Eu procuro, através de verbetes, cursos, livros, quando também o assunto já tem uma extensão maior, como se diz, é uma palavra um pouco grosseira, mas vale a pena, desovar aquilo que eu aprendi, porque essa doação do Labicon é que cria um espaço íntimo para se desenvolver outra coisa. Quem quer novidade, quem quer verpom, tem que doar o que já não é verpom para você. Então, as suas auto-verpons têm que ser doadas diariamente, principalmente por escrito, que é o que eu procuro fazer, e para criar o espaço íntimo de novas demandas, novas curiosidades, toda aquela zona escura, o lado escuro da Lua, que eu ainda não visitei, porque eu não tenho experiência. Então, se eu não dou, eu não ganho experiência nova. Quem quiser experiência nova, primeiro tem que fazer um levantamento profundo e dizer o que eu estou guardando para mim, o que eu ainda não doei da minha experiência, porque isso intoxica a pessoa e, além do mais, ocupa um espaço que ficou praticamente ocioso também, e aquela informação, ela degrada, ela perde o timing, ela deixa de ser útil no momento oportuno. Então, essa ideia de levar para o túmulo tem que acabar com todo mundo que foi ou é intermissivista, porque isso é que vai criar o ônus maior para todo mundo. Essas aqui são todas experiências pessoais, é o meu dia a dia. Então, eu não escrevo nada que eu não tenha já experimentado por mim. Eu acho muito digno, muito positivo falar-se de temas avançados, mas eu acho muito mais importante doar a experiência no meu nível de experiência. Então, tudo que está aqui, eu posso responder pelo que está aqui. Então, o verbete, ele é um pouco assim, um depoimento, um testamento, né? É um testemunho daquilo que a gente vem fazendo com o que vem aprendendo. Então, esse é o motivo da escrita do verbete, do para-agendamento, e de perceber que todo dia os amparadores inserem dados novos nessas agendas, e elas sempre nos surpreendem muito. Para mim, a área da interassistenciologia é uma das áreas mais ricas em verpons. Eu vejo que é dela que eu extraio a maior parte da informação útil para mim e também para as outras pessoas. Durante a elaboração do verbete, você teve muito para-agendamentos? Eu só tenho isso. Só tem isso. Você quer que eu fale da semana passada até Sim, o dia de pode hoje? Da semana passada para cá até o dia de hoje, nós tivemos alguns elementos bem interessantes na agenda extrafísica. Então, são as aparentes coisas que dão errado, como eu costumo repetir. Às vezes, as coisas não saem como esperávamos, saem muito melhores. O para-agendamento é a expressão dessa frase. As coisas saem muito melhores, porque o superintendente para-agendador da sua TENEPS, da dinâmica onde você trabalha, ele tem elementos e está com sua ficha toda, ele pode inserir os assistíveis para você com perfil adequado para a sua especialidade. Então, eu vi nessa semana, por exemplo, que passou, eu tive 3 casos bem sérios dentro da minha especialidade, com pessoas de idades completamente diferentes, contextos completamente diferentes, mas dentro de um mesmo padrão de especialidade, da paradiplomacia, que eu utilizo bastante. Então, vamos agora passar para os teletertulianos. A verbetógrafa, professora Amado, estrangeirismologia, página 24, podemos otimizar e manter os links de alta fidelidade com as centrais extrafísicas? Sim, sem a menor dúvida. Essas centrais extrafísicas, elas são acumuladoras, por exemplo, de energias, a central extrafísica de energia, acumuladoras de sentimentos fraternos, como a central extrafísica da fraternidade, e a central extrafísica das informações novas de ponta, que são as verpons. Eu acho que, a partir de uma certa modulação pensênica que a pessoa adquire, um certo timbre mental, ela começa a ter muito mais facilidade de manter esses contatos, e esses contatos vão se fortalecendo. Antes a gente acessava de vez em quando, aquilo vai se tornando uma rotina, daqui a pouco é um processo instantâneo, independente do lugar onde você esteja, porque a sua pensionização, ela foi preparada, foi como um conceptáculo, ele foi preparado delicadamente, cuidadosamente, durante décadas, para alcançar esse tipo de conexão.
Então, eu usei, por exemplo, exercícios para isso, eu usei técnicas durante a TENEPS, fazendo a conexão com as centrais. Eu já venho falando disso há mais de ano, que é uma... Inclusive, no próximo ano, em 2015, o SEEC terá um curso chamado Autorreestruturação Pensênica. Ele vai ser em setembro do outro ano. Tem os professores especializados, Roberto Almeida, a questão da neuroconscienciologia, professor Juliano Ginani, que estuda a questão da memória. Eu também estou nessa condição, fazendo esse ciclo de autocura, da autorreestruturação pensênica, que eu venho fazendo há praticamente 3 décadas, trabalhando com isso. Então, as centrais elas podem ser acessadas, melhorando o nível pensamental, o nível da pensenidade da pessoa. Interesses, foco, prioridades, limpar a cabeça de tudo aquilo que ficou superado, subhumano, incoerente, que não é mais digno de você, não é mais para você. Então, deixou isso tudo de lado, você não hospeda mais ideias doentias, ociosas, você procura ocupar todo o seu tempo mental com a produtividade mental somática curativa, remissiva, aquela que ajuda a sua autocura e vai proporcionar a heterocura daqueles que estão interessados. Então, continuando em estrangeirismologia, página 24, final da 3ª linha, poderia falar do Etude de Mer para melhor assistir? Sim, quanto mais culturas você conhece, quanto mais estudos de modus vivendi, quanto mais você sabe, entende o way of life de cada país, de cada cultura, de cada etnia, de cada cidade, você está fazendo esse étude de mœurs. O que quer dizer isso? Estudo dos costumes. Você compreende os costumes. Se você consegue localizar a consciência dentro do zeitgeist, do espírito da época que ela viveu, dentro do que para ela é significativo, você tem muito mais chance de fazer o rapport e ser ouvido. Se você, aquela cultura é totalmente desconhecida, estranha, ou para você estranha muito uma cultura diferente da sua, isso vai diminuir muito o seu nível, o seu espaço de manobras assistenciais fica muito reduzido. Então, o poliglotismo, o entendimento das diversas culturas, você tem uma paracultura boa, principalmente multidimensional, faz que você possa transitar em qualquer salão. Então, o étude de mœurs é você conhecer as culturas de todos os tipos, conseguir pela holosfera da pessoa, você já sabe de onde ela saiu, qual é o meio social dela, como é que ela é, que educação ela recebeu. Com essa leitura, que é uma média conscienciométrica, que é praticamente instantânea, você consegue ajudá-la muito mais. Então, os études de mœurs. E se você gosta de literatura, o Honoré de Balzac tem toda uma linha da comédia humana que ele dedicou aos études de mœurs, que é justamente como ele estudou as pessoas dentro da sua cultura, no caso, a cultura francesa. Continuando ainda em estrangeirismologia, página 24, final da 4ª linha, o que é mise en valeur dos méritos conscienciais? Mise en valeur é uma expressão francesa que é pôr em valor, valorizar. Mise en ordre quer dizer pôr em ordem. Mise en scène, colocar na cena, protagonismo. E a mise en valeur quer dizer quando você destaca, põe aquilo em uma linha de interesse. Valorizar os méritos das consciências. O para-agendamento mostra isso muito para você. Às vezes você recebe um pedido de TENEPS ou até um atendimento numa dinâmica parapsíquica onde você trabalha e você vê que aquela pessoa não era o objeto principal da assistência. Eu tenho um outro verbete chamado orientação interassistenciológica, que é a orientação no sentido que os amparadores mostram. Essa pessoa é atrás dela que está o assistível. Aí você vai olhar, era o filho, o marido, a mãe que já dessomou, o pai com quem ela não se entendeu em vida. Então, existe um mérito natural nesse processo, que a gente aprende muito, o para-agendamento mostra isso claramente para você. E a gente tem muitas surpresas, quando às vezes a consciência meritória não é aquela que veio pedir, e sim aquela que sequer tem condição de pedir. Então, o outro foi apenas um porta-voz, mas o amparo é para ela. Em Fatologia, página 24, última linha. De que forma a gratidão dos assistidos consolida a ficha evolutiva pessoal do assistente se procuramos assistir sem esperar nada em troca? É exatamente isso. Gratidão, ela não é uma emoção.
Aí, para quem tem dúvida o que é emoção ou sentimento, a gratidão é um exemplo perfeito. A gratidão é um sentimento mental somático. Você só pode ser grato se você entender que recebeu alguma coisa. A maioria das pessoas é ingrata porque elas nem sabem que estão sendo ajudadas. Como é que elas vão ser gratas? Grata de quê? O universo não está fazendo mais que obrigação? Então, quem está ainda nesse mundo egóico da criança, do infantilismo adulto, do egocentrismo, a pessoa não tem elaboração mental para ser grata. Ela está muito mal de posse de algumas operações intelectuais, mas ela não tem capacidade ainda de saber que está sendo assistida, reconhecer que está sendo assistida e agradecer a assistência recebida. A maioria está chutando, quem passa pela frente não está entendendo nada. Então, quem consolida a ficha evolutiva do assistente é o assistido, não é o assistente. Eles é que vão trazendo esse sentimento para a gente e vão falar a favor daquela pessoa. Tem um filme muito interessante de 1946, é o ano que eu nasci. Chama-se A Felicidade Não Se Compra. It's a Beautiful Life. It's a Wonderful Life. Vale a pena. Ali tem direitinho o que é quando os assistidos intercedem pelo assistente. Não, ele me ajudou nisso. Não, ele me ajudou naquilo. Então, os assistidos é que vêm fazer a intercessão pelo assistente na hora que ele está com uma dificuldade também. Então, essa gratidão, esse sentimento mental somático, paracerebral, ele nos conecta diretamente com a central extrafísica da fraternidade. Quanto mais grata a consciência, mais evoluída ela é. Valdo Vieira, Pensata, está lá dentro do livro das Pensatas. Pensatas. Quem quiser que procure. Do léxico de ortopensatas. Quanto mais evoluída, mais grata, mais evoluída e vice-versa. Sobre esse assunto? Isso que você comentou tem relação com o teu paradoxo, ali na página 27? O paradoxo de o assistente poder ser assistido pelo assistível? Óbvio, porque o assistente ele está na mesma embarcação evolutiva. A nave é uma só. Nós estamos todos dentro de uma nave evolutiva. No momento, ressomados, a nave chama Terra. Então, está todo mundo aqui. Se hoje você está em condição de oferecer para aquela pessoa uma informação que talvez ela não tenha, um elemento que ela talvez precise, algum tipo de favorecimento. Amanhã está você na posição de precisar de algo em que aquela pessoa é especialista, é ela que vai te ajudar. Então, ver o assistido como um pobre coitado doente, só evoluciente, lá, coitado, quem não é evoluciente? Se a nave é uma só, o mecanismo desse planeta é todo parecido, família, homem, mulher, não tem muita variação. Embora alguns até tentem um terceiro elemento, mas não cola. Então fica uma condição muito limitada. Pai, mãe, filho, marido, mulher, namorado, irmão, é mais ou menos limitada, as opções são limitadas. É gênero feminino, gênero androssoma, ginossoma. Então está todo mundo no mesmo barco, literalmente. E se o barco afunda, é ruim para todo mundo. Tem aquele princípio, né? O menos doente ajuda os mais doentes. Claro, você vai dando uma mão, é como se fosse uma cúpula geodésica. Um elemento liga mais 4, depois liga mais 4. E vai formando uma rede, uma retícula. Nós também temos verbete sobre essa condição, que chama Redes Parasociais de Interassistência. Tem um verbete com esse nome. Então, tem tudo a ver com a conexão que você pegou do paradoxo. Você quer perguntar agora? Pode perguntar, depois eu continuo. Parabéns pelo verbete. Na página 25, na parapatologia, de baixo para cima, primeira, segunda, terceira, entre a quarta e a quinta, os arquivos implacáveis da parapsicoteca revelando o real mérito da consciência dessomante. Para-agendada. Isso aí é muito sério no para-agendamento. É muito sério essa questão do mérito do dessomante. Às vezes a pessoa teve uma vida de glórias aqui na vida humana e recebeu milhões de títulos, elogios, o cidadão não sei das quantas, e foi totalmente elogiado aqui. Quando ele chega no extrafísico, ele simplesmente... não adianta ele falar, sabe com quem está falando? Sim, o evoluciólogo diz, claro que eu sei, te conheço, mas não é de hoje.
E você está deixando uma ficha assim bem sujinha. Vamos conversar. Então, essa condição, ela é muito séria. A parapsicoteca é o local onde nós vamos para recordar e avaliar, fazer a síntese. É o set paraterapêutico que a gente visita para saber como é que foi o nosso andamento por aqui, como é que as coisas caminharam, o que houve. Então, essa visita também ela já é meritória, da pessoa ir lá para ver as bobagens que fez e como aquelas bobagens afetaram, não só diretamente aqueles que estavam próximos, mas como afetou indiretamente a vida de muitas pessoas. Eu volto a citar esse filme It's a Wonderful Life, porque ele mostra direitinho essa circunstância. Se ele não estivesse ali para fazer aquela ajuda para aquela pessoa, a mulher se tornou prostituta, o outro suicidou porque não deu conta de pagar as coisas que tinha que pagar. Enfim, a nossa passagem pelas vidas uns dos outros, como compassageiros evolutivos, tem consequências. Nós vivemos uma vida de consequências, não de causas. Então, essas consequências, elas estão muito presentes, mas as causas, às vezes, muito longínquas. E a parapsicoteca é o reduto, a síntese das causas. Você fez isso, olha aqui o que aconteceu ali. Você fez isso por causa daquilo. A gente não vive as causas, a gente está criando causas, né? Pode até criar mais problema com a interprisão. A gente pode estar hoje, ao invés de estar solucionando consequências, a gente pode estar engendrando novas causas e criando uma interprisão cada vez maior. Ou criando boas causas também. Novas né? causas. O causando, como se diz muito na mídia hoje, né? Causando, todo mundo está. E geralmente prejuízo. E geralmente a si e depois a outros. Então a parapsicoteca, ela não é uma figura de ficção. A parapsicoteca é uma realidade. E ela ali revela se aquele dessomante tem mérito, se ele pode reclamar. Um outro interessante exemplo é você ler o livro Cristo Espera por Ti, da autoria de Honoré de Balzac, com a psicografia do professor Valdo. Tanto na primeira cena, que é o primeiro ato, ali a primeira fase do livro, e a última cena, você vê claramente isso aqui que está expresso nessa síntese aqui da parafatologia. Pessoa reclamando e não tinha direito algum de fazer aquelas reclamações, porque estava devendo para todo mundo. Então, essa condição é muito séria, e na hora de assistir, que a gente está vendo aquela pessoa difícil, complicada, exigindo mundos e fundos, achando que o universo está todo aqui para fazer um grande favor, e você sabe o demérito da pessoa, porque tem envolvimento com zilhões de causas, e muitas vezes tem que fazer uma omissão superavitária, uma omissúper, porque a pessoa nem maturidade para entender as bobagens que está fazendo tem. Você tem que esperar um momento maior. Então, extrafisicamente, ao dessomar, muitos têm essa surpresa de ver essa vida passar por uma avaliação em conjunto e ver que ela precisava ter tido uma outra conduta, muito mais tranquila, muito mais, vamos dizer, cordata, mais dócil, para poder colocar as coisas em dia. A gente hoje faz assistência, não é para ficar bonito, para todo mundo achar bacana, nós estamos fazendo desassédio para poder fazer assistência. O desassédio vem antes. A maioria só está fazendo desassédio quando pode. Assistência, quando você já está com uma margem maior, um espaço de manobras maior, que um passo que você dá, você não cai no buraco e nem aqueles assediadores te derrubam, que é o caminho da desperticidade, onde você vai alcançando aquele estágio da libertação. Nós temos o estágio da interprisão, da vitimização, querendo consertar, mas levando na cabeça. A recomposição, quando já começa a entender os princípios rudimentares da assistência. E a libertação, quando o seu povo foi encaminhado e você já tem um espaço de manobra maior para se movimentar, fazendo realmente mais assistência, que é o caminho da desperticidade. Até lá, alto lá, temos muito chão pela frente, então há muita coisa para ser feita ainda. Respondeu, lindo? Perfeito, Mala. O verbete é bastante... Está muito bom e tenho várias perguntas aqui, mas vou selecionar aqui mais uma da parapatologia, o último item, o monitoramento do teleguiado autocrítico pelas centrais extrafísicas. Isso complementa a pergunta anterior da pessoa que perguntou sobre, na estrangeirismologia, fazer os links. Se você cria um protocolo, vou te citar um outro verbete, chama paraprotocolo
autoevolutivo. Estão aqui na remissologia. Estão. Então, você tem como fazer isso. O que é um protocolo? A gente tem que arranjar um jeito de fazer assistência, como essas instituições internacionais de saúde têm protocolos para ressuscitação, tem protocolo para o atendimento de uma pessoa que machucou na rua, que está com politraumatismo. Existem protocolos internacionais de como você deve abordar. É exatamente o mesmo que existe para o trabalho assistencial. Existem protocolos. Se você cria o hábito mental de conectar as centrais extrafísicas, trabalhar em conjunto com elas, para potencializar a sua assistência, você vai caminhando para a TENEPS 24 horas, por exemplo. Não precisa de fazer TENEPS só naquele horário. A TENEPS entorna para o resto do dia. Entorna, ela cai, ela vaza. Então, de manhã já tem, de tarde tem, a qualquer hora tem, porque os casos da TENEPS começam a ficar tão dinâmicos que qualquer 5 minutos seu tem validade. Chega uma pessoa perto de você e te pede uma informação vital para ela. E é naquele segundo que você pode dar aquela experiência. Eu vou citar um exemplo que vale a pena. Eu estava num elevador aqui no centro da cidade, ali no Executive Center, subindo para o IPC, e uma moça entrou no elevador com uma pasta segurando assim, e visivelmente ansiosa, olhava para um lado, uma moça muito positiva ali, mas estava preocupada. Ela não aguentou, ela falou para mim, falou assim, escuta, eu estou indo agora no meu advogado lá em cima, porque eu vou fechar o meu divórcio. E eu estou tão pensativa ainda. Isso é uma pergunta de uma pessoa que não me conhece e nunca me viu. Ela dividiu comigo um momento crucial da vida dela, porque ela estava para se separar de alguém que eu também não conheço. O que você acha? Eu falei, você já viu os 51% de benefícios que você tem na relação? Ou você já alcançou os 51% de conflitos? Não, tem muito mais do que 51% de conflito. Eu falei, então fique tranquila. Você quer continuar com isso? Não, isso tem conflito demais. Então, tá, você pensa, é isso. Ai, obrigado. Gente, eu não sou advogada, não conheço a moça, não sei da vida dela, o marido nunca vi. Mas ela achou, o único momento que ela tinha, antes dela levar a decisão dela lá para cima. Olha a responsabilidade de um assistente. Você já viu os 51%? Mede. Se você tiver 51% para cá, para lá, você olha. Tem chance? Não tem, está difícil. A situação é assim. Então, você já decidiu. Não precisa me perguntar, você já sabe. É verdade. Tchau, obrigada. Isso é TENEPS 24 horas. Não precisou nem da pessoa mandar o nome, vou me separar, amanhã tem um advogado 4 horas da tarde, pode jogar energia para mim? Não dá tempo. É tudo emergencial. E estava para agendado, né, Mara? Estava para agendado, que vocês entraram no elevador. Exatamente dentro do para agendamento. A moça só tinha o meu encontro com ela. Agora, imagina para colocá-la dentro do elevador, junto comigo, na mesma hora, entrando rápido, a porta fechando, e ela entrando e tendo aquele momento que forma campo, não existe mais ninguém no mundo, só tem aquela pessoa e eu, nós conversamos com a maior profundidade, e ela sai toda feliz, alegre, a cena eu nunca mais vi. Então, eu vejo que a TENEPS, ela é um estado que a pessoa cria dentro de si, em que ela pode ser usada, ela é uma unidade móvel, ela pode ser usada em qualquer lugar. É só ela estar de olho vivo. Está ali na recepção fazendo um encontro, ali aparece uma pessoa do lado, te conta uma situação, você já dá um toque, beleza? Aquilo que você falou comigo outro dia foi tão bom. Não tem a menor ideia do que foi. Você não vai lembrar de absolutamente nada. Porque é um amparador da pessoa que estava com você, fez aquilo, fez o link, soltou, você foi para lá, já é uma outra situação. Então, eu vejo que essa autodisponibilidade leva você para que a assistência ela não fique mais compartimentada no horário da TENEPS ou quando você está numa dinâmica, e ela se torne um processo, um estado de ser, uma dinâmica diária, e aí sim você cai nesse teleguiado autocrítico. Não é ficar dando palpite na vida alheia, não é síndrome do oráculo, não é achar que tem todas as respostas, mas algumas coisas da vida você aprendeu, algumas coisas elas não mudam muito. Então, você tem padrões, você já começa a ajudar aquela pessoa naquela situação. Respondeu? Está na fatologia, só complementando, na fatologia, na segunda linha, você colocou desassédio emergencial, que é bem... É que não dá tempo, você só tem aquele minuto com aquela pessoa, dentro daquela sala de espera, dentro daquele elevador, no mercado, onde, na Argentina, no Paraguai, onde que seja, extrafisicamente, é onde pintou você...
está escrito que você tem algumas informações que podem ser úteis. É interessante ficar bem atento para essas situações, esses contextos, porque passa muito rápido. Depois que perdeu aquela oportunidade, puxa vida, poderia ter dito aquilo, poderia ter ajudado, nunca mais você encontra a pessoa, né? Então é em cima do lance. Essa coisa de estar preparado toda hora é uma condição muito positiva. E a sala de aula também dá essa prontidão à pessoa interessada. Oi, Malu. Ultra esclarecedor o seu verbete. Obrigada. Queria ajuda aqui, se você pudesse aprofundar, ainda na parafatologia, 2 itens. Um é na 7ª linha, de baixo para cima, os paraprocedimentos de sedação da consciência assediadora. Sim, esse processo de parasedação eu tenho muito interesse, eu estudo isso há muito tempo, porque à medida que a sua psicosfera, a sua holosfera, vai ficando impregnada desse processo assistencial, a partir do momento que você já faz um automitridatismo, quer dizer, você troca a energia doente por uma energia mais sadia, e aquela energia doente não afeta mais você, você filtra, você é um sistema semiaberto de assistência, você vai fazendo isso o tempo todo, daqui a pouco os amparadores trazem aquelas pessoas bem alteradinhas, aquelas consciências bem alteradas, que são assim um vazio e um turbilhão ao mesmo tempo de desequilíbrios, e eles passam na sua psicosfera medicamento, seda a pessoa e leva embora. Ou então, desperta a pessoa da psicose pós-dessomática na sua psicosfera, porque a energia dela está estagnada, do último holochakra que ela teve, do último energossoma que ela teve, e ela guardou aquela energia parada, como água estagnada. Aquilo fechou a lucidez dela. Na hora que ela passa na sua energia água límpida, corrente, no fluxo, ela acorda instantaneamente. E você percebe esse acordar, esse despertar dela. Porque você, naquela hora, é um pouco ela, é um pouco você. Você é metade ela, metade você. No meu livro Autocura através da Reconciliação, tem uma técnica chamada metrônomo assistencial, que é justamente quando o amparador aproxima de cá e ele sai, dá lugar à consciência que ele trouxe, aproxima de cá. Então você sente um bem-estar infinito com um mal-estar eterno. Ao mesmo tempo. E o metrônomo vai fazendo assim, e vai limpando, e vai tirando. Ora ele te inspira, não, você aguenta, fica firme, isso aí você já superou, e eu passo para a consciência a mesma coisa. Você já superou, isso aí você vai longe, pode ficar tranquilo, isso não é você não é assim, isso aí é só um momento, isso vai passar. Então, na hora que ele me inspira, eu inspiro a consciência, eu estou mais próxima de ser uma amparadora, e aquela consciência doente está mais próxima de ser um assistente. Ficou claro? Claro. Isso está escrito e está até desenhado no meu livro, como é que acontece, como é que é a sensação de cada um dos 3 participantes. O amparador técnico, o assistente, você, e o assistido, que é aquele doente que estava precisando de passar por uma terapia, uma sonoterapia, às vezes adormece, dá um sossega-leão. Chega aquela consciência toda agitada, querendo quebrar o planeta, e ele dá aquela sossegada nela, tchum, levou, foi. Via sua psicosfera. Isso na sua psicosfera. Agora você vê, quando você não sabe que você é um hospital, o que acontece? Você fica doido junto com a consciência. Que é o que acontece nas melhores famílias e nas piores também. A pessoa pensa que é o outro, confunde o doente consigo e já era. Aí os amparadores estão no hospital psiquiátrico, não sabe se segura você ou se segura o doente extrafísico que trouxe, ou então nem traz. Então, se a sua pensenidade está orientada, se você tem um mega foco, se você tem um equilíbrio sustentável, sólido, eles sabem que balança, mas não cai. Vai passar e você sabe que está passando e que aquilo não é você. Você não se reconhece mais no doente. Você sabe que isso não é mais você. Agora, quem se reconhece com o doente e faz amizade, aí a coisa fica bem complicada. Misturou as estações doente e médico, a situação fica bem mais complicada. Então, só se pode fazer isso por uma pensenidade clara. Você reconhece o seu modus operandi pensênico? Ele é assim, ele é otimista? Ele é mais sadio? Ele é construtivo? É assistencial? Então, se tem uma coisa diferente disso, não é você. Está na cara que tem uma coisa diferente no pedaço. Você reconhece uma pensenidade doida
e a sua. Você fala, peraí, vamos com calma. Agora, conviver bastante com o doido ajuda, porque faz o mitridatismo com você e você reforça a saúde. É igual a questão da criança que o professor Valdo comentou de manhã. Nunca pôs o pé na lama, tem asma, tem bronquite, tem o diabo a 4. O assistente tem que pôr o pé na lama, só que ele não precisa ficar sujo. Ele entra e sai. Agora, quando ele entra e fica, ele é mais um doente para dar trabalho. Ficou claro? Ficou claro. A outra é aqui na linha 10, agora de cima para baixo, a paraconcretude da UFIEX. Ah, sim, porque a UFIEX ela é toda extrafísica. Ela não é um lugar físico, ela não é um instrumento físico. Ela é com a paratecnologia e depende vamos dizer, do gabarito, do cacife, se a gente puder dizer assim, do assistente, do ofiexista. Então, tem hospital de campanha, tem um mega hospital de especialidades, de alta complexidade, cada um vai no seu nível. Toda a TENEPS começa com uma tendinha. Né? É uma tendinha ali na esquina que a pessoa está atendendo, meia dúzia de gato pingado. Às vezes é só para atender a família, por enquanto. Mas é uma tendinha de atendimento, já dá aqui, toma um AS ali, toma aqui põe o termômetro nesse, um negócio assim bem embrionário. Depois vai sofisticando, dependendo do seu gabarito, da sua especialidade, tanto parapsíquica quanto intelectual, de entendimento disso tudo, eles vão sofisticando cada vez mais. Eu tenho uma especialidade parapsíquica, que é a doação de neuroectoplasma, por causa da parapedagogia, por causa do meu trabalho de anos e anos de exercício ensinando a pensar. Então, isso criou uma facilidade de doação que, quando eu chego para a pessoa, eu vejo o cérebro dela, eu tenho heteroscopia do córtex, e eu vejo que vai começar a sessão, no sentido de doação de ectoplasma, para a pessoa começar os desbloqueios paracorticais dela. E aquilo funciona. Daqui a pouco, de bradipsíquica, ela passa a normopsíquica, porque doou matéria-prima, neosinapse, energia, glias, neuróglias, tudo foi doado junto. Ah, mas aí você não fica descerebrada? Não, eles constroem de novo. Nada que um prato de comida e uma noite de sono não cure. Entende? Então, é desse modo que a gente vai criando essa especialidade. Ficou claro? Professor Malo? Sim. Ainda em parapatologia, na 11ª linha de baixo para cima, é o fenômeno da para-autopsicofonia assinalando o neoparagendamento. Pode explicar um pouco? Você pode repetir para mim? 11ª linha de baixo para cima, parapatologia. 11ª linha de baixo para cima, né? E pode... o fenômeno da... O fenômeno, isso. Da autoparapsicofonia assinalando o neoparagendamento, sim, que é uma condição também que eu tenho com certa facilidade, que é essa autopsicofonia, psicofonia e autopsicofonia. Ou seja, o amparador fala comigo, eu mesma falando. Entendeu? Mas é uma coisa lúcida, não tem nada a ver com... Não é um transe, não é uma coisa desse tipo inconsciente, nem nunca foi. É uma condição límpida, porque eu percebo perfeitamente que acessaram uma outra rede, que não é a minha rede. Eu escrevi também verbete sobre isso, chama biparacerebralidade. Quando o amparador cola o paracérebro seu no dele, em vez de ficar um, ficam dois, e você tem as duas estações trabalhando em conjunto. Com isso, ele abrindo essa rede para você, você percebe que vai ter necessidade de um determinado tipo de ação. Porque eles não fazem isso assim levianamente em qualquer lugar, para qualquer coisa. É realmente no momento que precisa. Uma resposta. Uma pessoa está lá naquele canto, eu não sei quem é, ela está lá e eu nem sei. Mas, de repente, eu sinto esse acoplamento biparacerebral e vem uma frase que parece que não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui, quem me fez a pergunta, o contexto, mas eu estou respondendo àquela pessoa que está lá naquela ponta. Quando termina, às vezes a pessoa diz... Eu não precisei perguntar, porque o que eu queria te perguntar, você já falou assim. Ela pensa que eu falei porque falei, mas não é bem assim. É porque já teve toda uma paratecnologia para isso. Deixa eu só terminar essa folha aqui. Um pouco aqui para a gente. Eu passo para você. Tem você e tem o Cláudio, tá? Em Fatologia, página 25, 11ª linha. Como manter a alta imperturbabilidade indispensável nas mudanças bruscas de roteiro assistencial. Uma pessoa muito rígida, inflexível, workaholic,
e perfeccionista, por exemplo, ela não vai entender o para-agendamento. Ela vai achar que deu tudo errado. Ela tinha um plano, estava tudo planejado, era para fazer um atendimento para aquela pessoa, é uma assistência que ela ia fazer, ela estava toda empolgada com aquela assistência, e de repente mela tudo aqui e aparece uma outra situação aqui do lado. Uma pessoa inflexível, ela não vai entender nada disso, ela vai achar que deu tudo errado, ela vai sentir... Tem um verbete da professora Cristina que chama assistência falha. Então ela fala, puxa vida, eu não sei fazer nem assistência, porque era para fazer aqui, saiu para lá, que coisa tão estranha. Quando você entende esse mecanismo, você sabe que ele entrou em movimento. Ou seja, quando dá, segue-se um plano. Quando aparece o extra-pauta, a emergência, a novidade, eles têm que anular tudo que estava previsto para entrar e dar prioridade àquela pessoa. Se a pessoa tem uma rotina de vida estrita, e aquilo é tudo fechado, programado, é ela que está no comando, ela é a protagonista daquilo, ela sabe, ela pensa que ela é que está coordenando tudo, ela não vai nem entender essa questão do para-agendamento, do neo-para-agendamento. Que ela não vai abrir mão daquilo que ela definiu, ela vai assistir forçado uma coisa aqui que já tinha caído, ficado caduco, tinha sido cancelado, em prol de uma emergência. Ela não vai atender a emergência, em vez dela atender a pessoa que teve traumatismo craniano, ela vai atender uma unha encravada. É mais ou menos isso. E errou, porque é uma pena, porque tinha uma outra previsão muito mais avançada. Então, essa flexibilidade, essa soltura para a pessoa saber deixar entrar o para-agendamento pela auto-parapsicofonia, ou seja, o amparador sopra, é essa, olha, vê, observe. Aquilo cresce na sua frente, aquilo entra em slow motion, aquilo ressalta. Você fala, nossa, então a pessoa que eu tenho que me dirigir para lá, eu estava indo para cá. E você muda os planos na maior tranquilidade. A imperturbabilidade disso é muito necessário. Você nunca acha que está errado, que está perdendo, que deixou, que não tem controle. Não tem isso. Você pergunta, quem está no comando? Who is in charge? Você pergunta, quem está no comando? Leve-me ao seu chefe. Pronto. Não tem que chegar e tomar conta e vai resolver que eu vou fazer assistência, sai da frente que eu estou fazendo assistência. O parapsiquismo ajuda muito. É outra coisa. Mas esse é um processo parapsíquico. A auto-parapsicofonia, ele é um fenômeno específico, raro, que não é uma coisa do cotidiano, que a pessoa tem que mapear, estudar durante anos, para ela entender como funciona. Ela também não vai dar ouvidos a tudo. É que nem tudo que vem do exterior é mais bonito. Tudo que vem que é importado é melhor. Nem tudo que é importado é melhor. Nem tudo do extrafísico merece crédito. Tem muita coisa pirata. Se for um guia cego, por exemplo, essa parapsicofonia, ela é totalmente pirata. Ela é uma rádio pirata. Então a pessoa vai ter que aprender a entender essa diferença pelo nível do desenvolvimento dela mesma. Ela olha o padrão dela e vê se ela já tem gabarito para fazer isso. Doutora Malo, Legislogia, página 27, segunda linha, poderia comentar e explicar as leis do merecimento? Aí ela faz uma observação aqui, ó. Tenho uma dúvida se a senhora já apresentou o verbete sobre o tema síndrome da responsabilidade deslocada. Eu ainda não apresentei esse verbete, ele está no meu trabalho de pesquisa ainda. E a síndrome da responsabilidade deslocada é justamente a pessoa achar que ela é que é a dona do pedaço, é protagonista de tudo, da assistência, do mundo e de tudo mais. Agora, você queria saber sobre essas leis, né? Leis do merecimento. A lei do merecimento, gente, é a lei da sua ficha evolutiva. Não adianta eu querer fazer uma OFIEX à força, se eu não tenho o gabarito, se eu não fiz todo o paraprotocolo anterior, não fui submetida a N baterias de testes, e para ver como eu me saí, para depois eu partir para um trabalho mais avançado. Então, o merecimento está na experiência. O merecimento da pessoa é a pessoa ter se dedicado exaustivamente a observar cada detalhe, a empregar um padrão, não é, vamos tentar esse, as 1000 e tantas tentativas que todo inventor e descobridor tem e faz. Então, ele tem que ser dedicado, exaustivo, determinado, incansável, otimista,
Tudo isso faz parte de um perfil que, ao longo do tempo, vai sendo observado pelos amparadores para saber o gabarito da assistência que você já está apto a fazer. O merecimento vem disso. Então, mesmo a pessoa, às vezes, muito assistencial, mas fazendo assistência sem discernimento, ela, às vezes, passa por um problema. Ela tem um acidente de percurso, ela tem um pedágio que ela não sobrevive. Tudo isso acontece porque o discernimento, a acuidade, a logicidade dos fatos tem que estar a cada segundo passando no seu filtro intelectual, do seu discernimento. E você olha para trás e vê as outras obras que você já fez. Tudo aquilo já está se mantendo? Está crescendo cada vez mais? Você está ampliando? Está tendo extrapolacionismo, quer dizer, vivendo situações que são ainda novas para você, mas que daqui a pouco serão o seu dia a dia, o seu cotidiano? Então você vê o seu mérito a partir do nível do seu gabarito assistencial. Ele mostra isso muito claro. Espero ter respondido. Nós temos aqui 2 pessoas da Alemanha. Da Alemanha, então vamos lá. Vamos fazer as perguntas da primeira, depois eu faço a da outra. Professora Malo, poderia me informar onde poderia encontrar o seu livro Autocura através da Reconciliação? Pois indiquei para 2 pessoas e não encontraram para comprar nem no Brasil, nem na Alemanha. Você tem toda a razão. Inclusive, tem na estante virtual aqui, que é um pool, uma rede de livrarias de livros usados, sebos, aqui no Brasil, com acho que mais de 5.000, e tem um livro, Autocura através da Reconciliação, lá, e está sendo vendido como uma raridade. Ele está pedindo R$170 pelo livro. É o único livro que tem na estante virtual. Então, por quê? O livro foi esgotado, essa 3ª edição esgotou, e nós quisemos fazer um trabalho mais depurado da revisão, inclusive porque no Brasil houve uma revisão ortográfica também, então nós procuramos fazer uma revisão bem detalhada. Essa revisão está nos últimos detalhes com a epígrafe, com a editora da Conscienciologia, que é a Editares, e em dezembro está prometido que sai não somente essa 4ª e definitiva edição, em que eu não vou mais fazer nenhum tipo de revisão, como vai sair gratuito para download também na internet simultâneo. Eu assinei um contrato especial para que isso aconteça. Toda vez que sair uma edição, tem que sair a edição em download gratuito imediato. Então, um pouquinho mais de paciência. Quando o Papai Noel chegar, o Autocura estará na sua casa. Peça para ele colocar os seus presentes. Se você for uma boa menina ou um bom menino, ele te dá o livro. E vai ser muito trabalhoso. Você vai ver que é um brinquedo que você nunca se cansa de trabalhar com ele. Essa aqui acho que você conhece, sua amiga lá de mãe. Fatologia, página 25, final da 5ª linha. Poderia comentar o cultivo e ampliação das relações interconscienciais de amizade? Eu acho que a chave do trabalho assistencial, pelo menos na minha experiência, o suporte afetivo das amizades é que permite você levar o trabalho da assistência, a tarefa assistencial, do esclarecimento, o socorro, o auxílio a outras consciências, porque as relações humanas são muito complexas, não precisa nem dizer, relações familiares nem se fala, e as amizades, elas acabam ocupando um nicho único, porque ali estão consciências com as quais você teve N vidas e nos papéis mais diferentes, tanto você quanto aquelas consciências. Então, aquilo já mostrou você de todos os ângulos, né? Com aquele seu verbete meriaédrico que você escreveu, Rosa. Então, você já se mostrou de todas as formas. Você já foi pai, mãe, irmão, marido, namorado, filho, filha. E não tem muita variedade, porque na vida humana é assim mesmo. Então, a gente passou por todas aquelas experiências em conjunto. Isso faz com que a afinidade paracerebral entre essas consciências seja muito grande, ou seja, uma afinidade cosmoética. Há uma afinidade parapsíquica, cosmoética, paracerebral, intelectual, de valores. O código pessoal de cosmoética, embora pessoal, ele é muito parecido. Então, tudo isso se aproxima tanto que cria um nível de afinidade, de afetividade muito profundo. Então, as amizades cultivadas, multimilenares, raríssimas, que você reconhece, convive com elas, que são poucas, não podem ser muitas, porque é uma coisa muito trabalhosa, é com quem você já teve muitas vidas, é isso que dá o suporte afetivo necessário para a assistência. Agora, uma complementação a mais agora. Em Fatologia, página 25, 5ª linha de baixo para cima,
Como é o treinamento intrafísico para a autotransafetividade vivida? Na mesma sequência, esse é o capítulo 2. Então, no capítulo 2, as amizades raríssimas, que também o professor Valdo aborda com muita profundidade, que ele chama quando se trata de androssoma e ginossoma, nos casais incompletos. O que são os casais incompletos? A maior, no caso, a condição mais positiva. É quando essas consciências que já foram de um tudo, vamos dizer assim, um para o outro, sabem dessa realidade e conseguem conviver em alto nível, já com aquele desprendimento afetivo que não é possível ter na dupla evolutiva, no casal convencional, porque existe um apego, existe uma cobrança mútua. Então, existe uma expressão em francês que eu gosto muito, chama amitié amoureuse, amizade amorosa. A amizade amorosa é a gerenciar as afinidades. O amor é conciliar diferenças. Então, um é o casal, o outro é a amizade. O outro gerencia a afinidade. Tem tanta que é só uma questão de gerenciar, porque não precisa explicar. A pessoa lê o seu pensamento e você lê o dela. Não tem que explicar nada. E o afeto está presente em qualquer circunstância, de modo incondicional. Então, a amitié amoureuse, ela faz com que você seja um grande gestor de afinidades. Nem sempre é para você casar com aquela pessoa, não é para ficar do lado. Pelo contrário, é para você ter vidas diferentes, para justamente ser um suporte afetivo, seguro para aquela pessoa, para aquelas pessoas. E o amor, que é o que acontece com a dupla evolutiva, o amor romântico que se busca, o companheiro ou a companheira, tem muito mais relação com conciliar diferenças. Por quê? Porque existem pontos em que aquelas pessoas não estão de acordo, e às vezes pontos muito sérios. Então, é mais avançada a amizade amorosa ou o casal incompleto da amizade raríssima, avançada, muitas vezes, do que o casal ou mesmo a dupla evolutiva, que é tão bem discutida dentro da conscienciologia. Ficou explicado? Em Parafatologia, página 25, terceira linha, poderia exemplificar a paratelepatia com o amparador extrafísico funcional? Sim, o amparador de função, né, da TENEPS, ele acaba tendo tanta intimidade, ele tem tanta intimidade com você na paracerebralidade, que ele conhece os seus anseios, necessidades mais recônditos. É por isso que se diz que o assistente acaba deixando de pedir para si, porque ninguém melhor do que o amparador funcional dele para saber as necessidades que ele tem. Então, não é preciso ficar alardeando nem pedindo nada, porque eles já estão careca de saber das suas falhas, necessidades e deficiências. Então, essa paratelepatia, ela vai se tornando cada vez mais profunda. Em qualquer circunstância, aparece um processo de assistência, você tem inspiração paratelepática para atuar com aquela pessoa daquele modo, que o próprio amparador que conhece tão bem aquela pessoa também, te facilita a abordagem da consciência. Em Maniologia, página 27, primeira linha, poderia comentar a mania saudável da autopesquisa na ordem de prioridades e, a seguir, a mania do controle intraconsciencial? A mania saudável da autopesquisa. A coisa que mais motiva a pessoa é estudar a si mesma sem um fim egóico. Eu me sinto nessa categoria. Eu tenho paixão intelectual pela autopesquisa. Minha e dos outros. Ou seja, eu tenho maior interesse em conhecer a natureza consciencial. É a coisa que mais me interessa no mundo. Eu coordenei o curso de extensão em Conscienciologia e Projeciologia, fui propositora e professora desse curso durante 2 décadas. Eu dei mais de 100 cursos. E é um curso de autopesquisa em grupo, de técnicas de autopesquisa em grupo, para conseguir retomar a ProEx, para conseguir dar um jeito na vida e a pessoa ter uma qualidade de vida, um bem-estar maior. Então, eu tenho uma dedicação integral a esses meandros da autopesquisa. Acho uma pena quem quer viver fazendo de conta que é consim e sem mais assunto e nem gosta e tem uma autopesquisofobia. Nunca puxa um assunto mais profundo do que a novela da Globo, do que o carnaval que vai ter não sei aonde, do que o barzinho novo que inaugurou. Você não consegue ir adiante, a pessoa não tem profundidade, porque ela tem muito medo de si. Então, quem foge da autopesquisa tem medo de si. Agora, ter medo já é uma coisa tola. Agora, ter medo do que vai encontrar dentro de si mesmo é a pior coisa que pode ter, porque a pessoa está condenada à própria companhia pela eternidade. E uma pessoa que ela tem medo, quer dizer, ela vive assombrada.
É uma casa mal assombrada o tempo todo, não é? É o Exorcismo 4, sabe, o negócio da serra elétrica, aquele negócio do Kruger, aquelas coisas. E a pessoa vive assombrada de si mesma, com medo do que ela vai encontrar no passado. Não adianta fugir do passado. Se você foge, o passado te assombra. Você tem que abrir a janela, deixa o passado entrar, faz as pazes, estuda e vai em frente. E a mania do controle. Pessoas que não se controlam gostam muito de controlar as outras pessoas. É uma coisa, uma regra. A pessoa não domina nada de si mesma. Então, já que ela não domina nada, ela arranja, por exemplo, uma pessoa para ela dominar, às vezes um cachorro, às vezes um gato, que ela dá ordens. Bem, na França é muito comum a gente ter isso, né? Cada um tem o seu exército pessoal de cachorros e gatos. Senta, assetuar, viens ici. É assim o tempo todo, porque eles gostam de controlar a vida das pessoas, porque eles não conseguem se controlar. Quanto mais a pessoa tem um autocontrole natural, sem repressão, e é amiga de si, no sentido da benignidade, menos ela tem interesse em controlar as outras pessoas, que ela não quer nem ouvir falar. Então, quando a pessoa ainda quer controlar e participar da Federação das Galáxias, é que a pessoa está com muito problema para resolver. Então, a gente tem que entender isso na primeira oportunidade, falar, porque é impossível controlar a pensenidade alheia, que é prova que a pessoa não controla nem a própria, que ela está preocupada com o que o outro está pensando, sinal que ela não domina nada, nem ninguém, mas ela quer fazer de conta que controla. Então, é uma mania tola e absolutamente, é uma impossibilidade evolutiva. Ô, Malo, essa pergunta também vem da Alemanha, e você já respondeu, mas eu vou fazer de novo, até para você ver. Depois, né? Mas faz uma síntese, se você quiser. Professora Malo, Parafatologia, página 25, última linha, poderia exemplificar uma vivência sobre o monitoramento do teleguiado autocrítico pelas centrais extrafísicas? Sim, posso. Eu já comentei ainda, já mais cedo, numa outra abordagem que foi feita, mas vale a pena. Central extrafísica não é uma ficção, não é uma alegoria, não é um mito, é um processo. São zonas multidimensionais, acumuladoras de determinado holopensene. Então, ali está acumulada a energia, o holopensene mais forte daquele padrão. Por exemplo, das verdades relativas de ponta, por exemplo, da fraternidade, da assistência e da energia mesmo qualificada. Você pode puxar a energia das centrais através da sua pensenidade. Todo mundo pode ter acesso às centrais? Sim, desde que se tenha a sintonia e a senha. A senha é a ortopensenização, o pensar correto, o pensar construtivo, o pensar cosmoético, o pensar assistencial, o pensar útil, aquele que se ocupa de tudo que é útil, que é evolutivo, que é edificante. E isso permite à pessoa ter a senha para acessar as centrais extrafísicas de qualquer tipo. E é esse monitoramento que acaba chegando para a pessoa, porque ela se torna um teleguiado, ou seja, é a parapsicofonia com o amparador que manda, é a injunção extrafísica que é preponderante, é o paragendamento que vale, a pessoa dá prioridade absoluta ao processo extrafísico, multidimensional e assistencial. Se a pessoa faz isso com total tranquilidade, bem-estar, aqueles conceitos lá do memorando, o mega memorando conscienciológico, tem uma série de indicações para você acessar as centrais extrafísicas. E existem técnicas para isso. Eu comentei que no próximo ano, no CAEC, haverá um curso em 2 módulos chamado Auto-Reestruturação Pensênica. Então, especialistas de neurociência, da pensenidade, de autocura, trabalharão em conjunto com as pessoas interessadas para justamente fazer essas abordagens que muitos pensam que é só para o professor Valdo ou que é uma ficção romântica. E, no entanto, é um realismo total, faz parte do seu dia a dia. E você irradia essa energia na hora que você está fazendo o seu trabalho de assistência. Espero ter respondido. Em Parafatologia, página 25, terceira linha de baixo para cima, gostaria que elucidasse a interminável rapinagem energética das consciências. A rapinagem são as aves de rapina, né? As arpias, os animais que são de rapinagem, que vêm rapidamente pegar a sua presa. Consceneres, consciências energívoras, ou seja, a mega, super, hiper, multi, maioria que está no extrafísico e nessa dimensão. As pessoas são carentes de energia porque elas ainda não aprenderam a pensar fora. Elas só conseguem pensar
em si próprias. Elas ainda estão, já são consciências, mas ainda não se curvaram sobre a sua experiência consciencial para perceber que existem outras pessoas no mundo e essas pessoas egoístas não sabem que o planeta é habitado, muito menos o extrafísico. Então ela fica presa no seu processo, no seu buraco de tatu, e ela não consegue receber do universo a energia gratuita, imanente, chamada energia imanente. Tem para todo mundo, para dar e vender, é de graça. Só que poucos conseguem acessar e pegar, porque a maioria dos pensamentos estão tortos. Quando a pessoa pensa no fluxo centrípeto, ela não consegue receber essa carga de energia extra. Para ela receber, ela tem que abrir o sistema, ela tem que jogar para fora, ela tem que ser centrífuga, pensar naquela pessoa. Quando ela quer ajudar aquela pessoa, entra mais energia para ela. Então, para sair da rapinagem energética, das consciências energívoras, é preciso pensar para fora. Na área da pesquisa, da criatividade, existe a expressão, a personalidade autotélica, que tem as demandas e as metas íntimas, que é só para ela, e a exotélica, cujas demandas e propostas estão fora. A personalidade não é a esotérica, não é o troca-letra falando é esotérica, é esotélica, com TL, de telos. Isso quer dizer a pessoa que se abre para metas que estão fora dela, além dela. Isso abre o sistema para receber mais energia imanente e ele pode se tornar, então, uma pessoa com esse tipo de defesa às conceneres. É interessante que essa pergunta agora é para fora, é de TENEPS, né? Eu acho interessante. Bacana. Que foi sequencial, é um movimento. Professora Amalo, sou tenepsista há 7 meses e tenho percebido muito a questão da escagem, especialmente no trabalho, que é um local onde há muitos interesses monetários. Chego realmente a passar mal, me sentir horrível e, por mais que eu faça EVs, não consigo melhorar no dia. A TENEPS é à noite e na manhã seguinte acordo 100%. É possível melhorar essa situação com a questão do para-agendamento? Como? Olha, o para-agendamento é uma coisa mais sofisticada. Eu vejo que, pela sua narrativa, você está trazendo um processo de falta de autodefesa energética, falta de blindagem energética, falta do automitridatismo. O mitridatismo é quando você vai recebendo cargas tóxicas dosadas a um ponto em que você acaba gerando uma defesa e uma imunidade natural. Agora, existe um outro padrão, que é a condenação mental. Quando a gente está trabalhando num local que a gente não concorda com o que acontece lá, e você começa a pensionizar sobre isso, você cria uma condenação mental ao ambiente. Então, a pergunta das consciências doentes é assim, o que você está fazendo aqui? Então, é a mesma pergunta que eu vou te fazer. Se você está num ambiente que, cosmoeticamente, está ferindo algum valor seu, está violentando algum princípio seu, cosmoético, é o único lugar do mundo para ficar? Ah, mas alguém tem que fazer esse trabalho. Sim, será que é você? A pergunta deve sempre ser essa. Alguém tem que fazer esse trabalho, trabalhar na penitenciária, ser o agente penitenciário que vai ficar no telhado e vai ser, os presidiários vão fazer um motim e jogar ele lá de cima. Tem sempre que ter alguém fazendo alguma coisa. É você essa pessoa? Porque quem descobre valores éticos mais avançados já demorou de sair do ambiente. Então, os incomodados que se mudem. Não dá para você chegar, por exemplo, numa fábrica de arma igual a Taurus, ali em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, falar, eu vim aqui para fazer assistência, eu estou aqui para fazer o pacifismo das pessoas e tudo mais. E não tem importância este revólver, este canhão, porque eu vou energizar tudo e ele vai te dar um tiro, mega tiro, e não vai sair pela culatra. Então, veja bem, tem que ver o gabarito do assistente. Eu posso bancar isso? É o meu ambiente? Porque quando você descobre a cosmoética, você começa a ficar seletivo. O sectário é o que exclui, muitas vezes por preconceito. E o seletivo escolhe, ele tem liberdade, ele faz o que ele bem entender, escolhe um ambiente mais sadio. Então, se for o caso, talvez devesse se pensar nessa condição. TENEPS resolve, mas você não pode passar a vida inteira tentando esvaziar o mar com um dedal. É preciso lembrar de que modo que você quer trabalhar.
Entendeu? Há lugares melhores, mais saudáveis, mais positivos, e a sua TENEPS vai render muito mais se você fizer uma otimização no seu cotidiano. Amizades, companhias, trabalho, profissão, ambientes. Para quando você tiver que ir a serviço assistencial, num ambiente degradado, pelo fluxo do seu para-agendamento, você sabe que vai lá, vai entrar e sair, vai ficar muito bem. Porque você está a serviço da multidimensionalidade. É uma outra realidade. Então, tudo isso é para a gente discutir. Quando você quiser mandar pergunta ou alguma outra dúvida, a gente está aqui para responder. Agora, Cristina, você, depois o Cláudio. Depois a Tânia. Sí. Marlo, ya las diferentes itens está falando con respecto a essas duas perguntas que quero fazer, mas ao melhor tem mais para a gente poder aprender, né? Na parafatologia, página 25, 13ª linha, de baixo para cima, você fala da interassistência multidimensional sofisticada e a interassistência multidimensional singela. Sim, a singela é aquele avô da pessoa que dessomou, aparece no quarto dela, ela vai lá, atende, ele dá um recado, fala o que ele quer, que está com saudade, a coisa. Isso é a singela. A sofisticada, ela tem 1001 formas. Eu falo aqui também que tem uma complexidade sofocliana, ou seja, parece aquelas tragédias gregas, é uma coisa muito mais complexa, muito mais profunda, e que a acuidade do assistente foi reunindo os dados ao longo do tempo para se chegar naquele padrão de assistência. As assistências, às vezes sofisticadas, elas são prestadas por módulo. Primeiro vem aquela pessoa, que é o marido, no caso, vem sozinho, aí é atendido daquela forma. Aí depois vem o marido com a esposa, é uma segunda etapa, é um outro módulo. Depois vem a mãe com a filha, para poder fazer o término. Então, são etapas de assistência que a gente vê que tem todas a mesma conexão, mas que elas foram feitas em épocas diferentes, contextos diferentes, situações diferentes, e para cada um existe um tipo de prescrição, que é completamente diferente. Isso é sofisticado. Isso um assistente de TENEPS, um tenepsista jejuno, ele não vai nem entender, ele não vai nem acompanhar. Então, essa condição da sofisticação, ela atinge níveis que são infaláveis, irrepetíveis. Você não tem nem como descrever, porque as pessoas não vão acompanhar o seu raciocínio devido àquela miríade de coisas que você teve que elaborar dentro da sua pensionização para você juntar os dados para formar um todo organizado. Não sei se respondeu, Cris. Respondeu, sim. O tema da singela, fiquei pensando, porque é difícil pensar na assistência singela multidimensional, né? Assistência singela são essas casuísticas simples. Nas comparações que você esclareceu, ficou bem claro o que seria bem é singelo porque é simples. O avô dessomou, tem saudade da neta, quer ficar perto. Isso é muito singelo, a gente simples de atender, porque está muito próximo ao intrafísico. Agora, quanto mais a coisa fica extrafísica, mais avançada, mais elementos para a tecnologia, para protocolos são exigidos, o para-agendamento mostra isso, você vai vendo, então, que chega um ponto que você começa a não falar mais a respeito das assistências prestadas, porque elas atingem um nível de complexidade muito alto e também não tem mais interesse em comentar. Mais uma pergunta, Malu, essa é na fatologia, na mesma página 25, na quarta linha, de cima para baixo, a coativação atributiva. Esse é o nome de um verbete. Tem um verbete com esse nome. É quando a ativação, vamos dizer, simultânea de vários atributos da pessoa para a prestação de determinada tarefa ou exercício assistencial. Então, tem um verbete, coativação atributiva. Nada. Malu, são 3 itens rapidinho, que tem bastante pessoa querendo perguntar. Na codigologia, o código de merecimento consciencial. Você já falou da legiologia, das leis do merecimento, mas aí o código, você poderia falar mais? Sim, é como se a pessoa fosse conhecida por um código. Nós todos temos um. Está dentro da sua mater pensenidade. Esse código é a sua senha. Né? A sua senha da ficha evolutiva do seu mater pensene, para um amparador experiente, ele reconhece você por esse código.
Você é um todo. Para ele, você representa um bloco de princípios conscienciais próprios e de cosmoética que você usa hoje no seu processo evolutivo. É o código que você utiliza hoje para evoluir, para assistir, para atender a quem precisar. Então, ele é lido simultaneamente. Mediante essa leitura, o seu amparador funcional da TENEPS, ou mesmo da dinâmica parapsíquica que você trabalha, epicentra de alguma forma, ele vai te dando os trabalhos de acordo com esse nível. Porque ele sabe que até esse nível você alcança. Quando ele vê que você está muito predisposto, muito dedicado e disponível, ele começa a semear alguns extrapolacionismos. Ele te manda uns trabalhinhos mais complexos, umas situações que vão exigir, não é só, fiquei tão cansado, não isso. Intelectualmente, o que é melhor para essa pessoa? Será que eu tenho o elemento que ela precisa? Será que sou eu que tenho que fazer essa assistência? Eu sou a melhor pessoa? E eu tenho a experiência para credenciar isso que ela está precisando e pedindo. Então, quando você faz essa elaboração mental da sua insuficiência, lúcido, isso aí abre um caminho enorme para o desenvolvimento desse código. Significa que aquele código antigo já está ficando pequeno, o sapato está apertado no seu pé. Você quer mais. Então, eles começam a expandir esse processo de acordo com o seu merecimento. Ficou claro? Esse código está se renovando ao mesmo tempo todo. Cada minuto, por exemplo, você não pode, depois de defender um verbete aqui, sair com o mesmo código pessoal de cosmoética. Eu não vou sair. Entendeu? Embora ele esteja hoje plastificado, eu uso ele é renovado, mas eu não posso sair com o mesmo, porque cada vez que a gente está aqui sentado, você visita a sua paraprocedência. Você está presente os seus professores, as pessoas com as quais você tem compromisso, você veio aqui dar um depoimento, fazer um relato, dar um testemunho, e elas querem saber, isso aqui é uma banca examinadora. Você está defendendo uma tese pessoal. Então, na hora que você sai daqui, você não sai do mesmo tamanho. Eu até gostaria de crescer um pouquinho, porque eu só tenho 1,52 m, mas o formato não vai mudar, mas o conteúdo muda muito. O paracérebro não depende do espaço físico. Então, ele vai sair diferente. Eu vou mexer no meu código pessoal de cosmoética em função das perguntas. Eu anoto quantas perguntas foram feitas, eu sei, eu às vezes peço a impressão das perguntas lá em cima, porque as que eu não puder responder, eu vou continuar trabalhando com elas na minha TENEPS, eu vou desenvolver várias outras pesquisas. Então, eu não posso sair daqui do mesmo tamanho que eu entrei. Isso muda segundo a segundo. Código não é uma coisa fixa, parada. É um processo, é uma dinâmica. E valida direitos de outras consciências, Malu, né? Nessa mesma página, página 26, e tem tudo a ver com isso, o efeito revitalizante do teleguiamento. Você poderia falar um pouco mais? Claro, porque na hora que você entrega a monitoria para quem tem mais competência, por exemplo, quanto mais, está aqui no meu na minha paradoxologia, olha o paradoxo aqui, olha. Paradoxo de quanto maior a autonomia assistencial do assistente veterano, maior docilidade na passagem do bastão ao amparador funcional. Ou seja, não dá para você querer bancar tudo. Então, na hora que você tem um nível de confiança no seu processo parapsíquico, na presença do amparo de função que você tem, e você já começa a ser, vamos dizer assim, esperar a delegação, o fluxo do trabalho para você agir, daqui a pouco você está dentro dessa condição aqui que você acabou de mencionar. Então, isso traz uma tranquilidade, mentes para cérebros, consciências muito mais avançadas, evoluídas, experientes do que eu, estão monitorando o meu trabalho. Eu só tenho que fazer o meu trabalho, a parte que me cabe. Então, eu vejo o fluxo, sigo aquela seta, vou ali e faço aquele pedaço. Eu percebo quando o meu limite foi alcançado. Ali não é mais para o meu bico, já está em outras mãos. Quando o amparador vem na minha psicosfera e tira uma consciência que foi escada, ela foi sedada e ela vai ser encaminhada, eu não estou preocupada. Foi para qual ambulatório? Ele está em qual dimensão? Está em qual comunidade? Pode me dar o quarto onde ela vai ser internada? Não preciso saber de nada disso. Se eu precisar de ir lá revisitá-la, eles me levarão. Então, os doentes são encaminhados, você sabe que eles estão muito bem encaminhados, estão em boas mãos, e você vai seguir o fluxo do próximo atendimento. Talvez você nunca mais ouça falar daquela consciência, não tem a menor importância, então aquilo segue outro rumo. Esse desprendimento, essa soltura, esse bem-estar, essa tranquilidade de saber que tudo está dentro
de uma superintendência maior, olha a minha frase enfática. A seletividade do paragendamento interassistencial da TENEPS veterana obedece à meritocracia cosmoética dos assistíveis, sob os para-olhos atentos do superintendente paragendador. Eu não sou a paragendadora, eu sou assistente dele, no sentido de ajudar. Eu recolho alguns elementos, passo para ele, mas quem faz a agenda não sou eu. Entende? Então, nesse aspecto, você fica muito sossegado, sorria, a cosmoética faz o trabalho, a gente só tem que cumprir a parte que nos toca nesse contexto. Tem que cumprir a parte do paragendamento. Ele falou, olha, eu tenho que ter a disponibilidade, como eu falo aqui também. Quantas vezes o amparador tem que desmarcar a assistência porque a pessoa ficou indisponível? Tem o casamento do fulano, tem a festinha de aniversário de A de B. Não estou falando para a gente não ter uma vida social, mas quando a assistência se impõe, se precisar cancelar a agenda social, ela é cancelada na hora. Em nome de uma força maior, literalmente. Há uma força maior. Não posso ir porque surgiu um trabalho de assistência que eu tenho que fazer, eu tenho que estar presente. Eu vou lá, tem uma pessoa dessomando, eu vou lá, acabou. Então, essa coisa do amparador, ter certeza que você vai seguir o fluxo, que a comunicação já ficou clara e que existe um protocolo a ser cumprido, te deixa tranquilo, porque você não vai deixar furos no que depender de você, e o amparador fica muito à vontade para agir, porque você é a mini peça. Você não é a maxi peça do mini mecanismo. Então, é só um pedacinho, né? Para fechar aqui na teoriologia, o item que já foi verbete, mas que eu quero saber a sua visão, a teoria da conscienciocentragem. Na página 26, segunda linha, terceiro parágrafo. Teoria da conscienciocentragem. Eu vou falar nos dois sentidos. Eu vejo, como eu entendo esse processo da conscienciocentragem. Primeiro, você com você mesmo. Você tem um equilíbrio para você manter um eixo. Eu procuro esse eixo dentro de mim o tempo todo. E eu procuro corrigir as inclinações, os desvios do eixo, para que ele mantenha sempre aquela mesma linha de equilíbrio. Isso ajuda com a imperturbabilidade, com, por exemplo, o autoabsolutismo que você cria para você, o rigor das suas normas, que não são rígidas no sentido de repressão, que elas são naturais, mas você é extremamente rigoroso na sua conscienciocentragem. E uma outra questão importante é a conscienciocentragem no sentido que a gente usa na conscienciologia. As instituições são conscienciocêntricas, seja, elas, o fim maior delas é melhorar a qualidade e a condição das consciências, começando de você. O fim da assistência é tornar você mais sadio. Ela é lá fora, mas ela acaba repercutindo para cá. Isso é conscienciocentragem pura. Então, é um paradoxo até certo ponto. Mas você, quanto mais se volta para fora, ao altruísmo, mais centrado você fica, mais maduro você fica, mais completo, mais coeso, mais feliz. Então, tem alguma coisa nessa conscienciocentragem que eu preciso achar para me servir de meu arrimo, meu eixo. Entende? Então, por exemplo, o eixo energético, quando você está trabalhando com energia, corona o chakra até os plantochakras, você faz dali um eixo e você rodopia a energia para tudo quanto é lado. Você cria, aquele eixo vai limpando, ele é autolimpante, ele vai deixando todo o holossoma coeso e limpo, sem aquelas cargas aderidas. Então, ter essa conscienciocentragem, ter essa conscienciocentragem sem ser egóico é uma coisa fora de série, é um paradoxo e tanto. Né? Manter o foco, mas você não está centrado só no seu bem-estar. Malo. Sim. Duas questões, ambas na página 26. A primeira é a colegiologia, o último item. Você pode falar um pouco desse colégio invisível? Os códigos intercomunicativos, amparador assistente? Colegiologia. Desculpe, colegiologia. Colégio invisível. O colégio invisível da para-reurbanologia. Sim, já temos esse colégio invisível, quem coordena, o Alexandre Baltazar está envolvido com esse colégio. Olha que coisa interessante, um colégio invisível que discute a reurbanização extrafísica. Então, esse colégio, provavelmente, ele vai ter muito mais acesso às centrais, ele vai encontrar amparadores técnicos relacionados com a Reurbex, reurbanização extrafísica. Ele vai ver isso em tudo quanto é lugar do cotidiano. Por exemplo, no caso do Alexandre, que ele é
ele é arquiteto, né? Trabalha também com a limpeza dos ambientes, a renovação. Então, existe essa parte, esse correspondente intrafísico da Reurbex, que é melhorar ambientes degradáveis. E existe a contrapartida extrafísica, dissolver comunex patológicas, baratrosféricas. Então, isso tem relação com essas duas variáveis. Para um tenepsista, Tânia, para um ofiexista, para uma pessoa que... um EPICOM, por exemplo, isso tem um sentido muito grande. Ele precisa ter muita informação a respeito da reurbanologia para ver em onde que ele está inserido, o que ele faz, como ele funciona. Colégio Invisível da Reurbanologia. A gente está lembrando que a Aline Bittencourt também ela é uma das coordenadoras. Ela é uma das coordenadoras, né? A Aline, que é também autora. Paula Souza também? Coordenadora. Então, já... Sim, são coordenadoras, mas o Alexandre Baltazar que é o coordenador. Ele é o coordenador. Foi ele que me falou desse colégio, num dos verbetes que eu estava aqui defendendo, que eu desconhecia o colégio, e desde então eu uso em muitas coisas. Você também sabe, né, Patrícia? Eu queria fazer uma pergunta mais ou menos relacionada com isso. Aqui na parafatologia, na 6ª linha, no final você coloca a prioridade da assistência e para a segurança de espaços públicos mantidos pelos aparadores extrafísicos. Você poderia trazer assim, alguma casuística que te inspirou? Né? Eu tenho algumas experiências nesse sentido, que eu até verbalizei no verbete que eu publiquei, chamado Comemoração Humana. No verbete Comemoração Humana, eu abordei diversas situações relativas a esse preparo extrafísico dos amparadores nos ambientes públicos. Por exemplo, nós estamos vivendo agora uma fase de comoção pública por causa das eleições. Então, os locais públicos onde esses dirigentes vão falar, e eu falei aqui mais de uma vez na preservação das pessoas que estão com cargos públicos, mandatos públicos, grupais, coletivos, e tudo isso é muito valorizado pelos amparadores. Por quê? Porque uma pessoa que não está envolvida naquele padrão pode inadvertidamente estar presente, ter um acidente de percurso ali, ou ter um macro PK destrutivo, um acidente de efeitos físicos negativos, e aquela pessoa ser pega naquele local, no meio do bolo. Então, o preparo, por exemplo, a limpeza das consciências mais patológicas desses lugares, às vezes é impossível. Nessas peregrinações, por exemplo, nessas grandes massas fanáticas que se movem como se fosse uma alma grupo, não é? Todos juntos, é muito difícil instalar uma condição dessa. No Oktoberfest, numa peregrinação a Meca, fica um pouco difícil. Por quê? Porque todos estão fora do ar no sentido do discernimento. Uns perderam a lucidez por causa do álcool, outros perderam a lucidez porque são fanáticos religiosos. Então, nessas condições fica difícil. Agora, em geral, para o bem de todos, esses ambientes são muito monitorados para proteção, preservação, e muitas vezes, pela própria reurbanização, esses locais são destruídos para serem reconstruídos com uma outra finalidade. Em função disso. Então, a arquitetura está diretamente relacionada com essa questão. Malo, eu gosto muito das enumerologias, né? Quando é a primeira coisa que eu olho no verbete. E eu gostei muito da sua enumerologia. Você podia falar um pouquinho de cada um, principalmente a conclusão, o último enumerologia. Eu sei que você é fã da numerologia, né? Eu sou. Você é fã. Eu também sou fã. Veja bem, começa com a agenda, né? Agenda todo mundo tem, ou se não tem, devia ter, porque precisa ter uma mínima ordem o seu dia, porque o meu dia é livre, free. É igual naquelas excursões que tem posterior, que tem o dia livre, então a pessoa só vai fazer besteira, vai tomar sol não sei aonde, vai se perder na Place Vendôme, enfim. Então, a agenda. A agenda é o primeiro elemento de conscienciocentragem. Quem não tem nem agenda, não consegue marcar os compromissos do dia, medianamente está perdido no espaço. Muito bem. Depois a gente fala do compromisso. Isso é muito mais sério, porque cada agenda tem uma média de compromissos relativos. Alguns são inadiáveis, outros são absolutamente de dia marcado e hora marcada que você tem que cumprir, principalmente um profissional, por exemplo, que atende as pessoas. A providência, né, o que precisa ser feito, o que eu preciso prover para que esse compromisso tenha o melhor resultado. O que eu já fiz em função disso? Por exemplo, eu vinha para cá, então eu tinha que arrumar uma sacola com material, eu preparei
pus o verbete todo marcado, tudo isso é a providência que eu estou tomando. A ação já é diferente, você vai atuar, você já está lá, você está fazendo aquilo que é necessário, você se preparou para aquilo, já está em plena ação. A decisão, todo compromisso marca alguma coisa, ou é uma conclusão, ou é o começo de algo, a continuação de alguma coisa, e muitas vezes envolve a decisão. A sua decisão já está preparada, ela já foi refletida, vai exigir alguma decisão de você? O dever, daquilo que você não pode fugir. Então, você tem o dever, se envolver uma família, vamos supor que você seja um jurista, um advogado, um especialista, você vai ter que agir dentro daquela condição, de acordo com o dever. Tem até as leis em cima disso. E concluir aquilo que acabou, o dia acabou, risca. Aqueles compromissos foram atingidos? Você teve que fazer alguma mudança? Houve algum para-agendamento que alterou essa ordem? Houve, eu tive que quebrar com esse compromisso, porque apareceu uma providência emergencial, fui levar uma pessoa no hospital, isso decidiu se ela ia ser mantida por aparelhos ou não, eu tive que tomar uma decisão. Eu tenho um dever com aquela família, socialmente, ou é meu parente, ou eu sou médico. Enfim, concluiu, a pessoa ficou ou boa ou dessomou. Então, tudo na nossa vida tem uma certa sequência que a gente pode acompanhar e melhorar o nosso desempenho a partir disso. Eu pus porque tem tudo a ver com o para-agendamento, Tânia. Obrigado você. Sim. Na patologia, na página 25, na 8ª linha, a orientação interassistenciológica apontando os reais assistíveis, merecedores. Amplia para a gente, por gentileza? Sim, eu dissequei esse assunto no verbete orientação interassistenciológica, em que há mudança também, que é diferente do para-agendamento, é a orientação da assistência. Você estava indo por aqui e os amparadores indicam que é por ali que vai ter que ser feita a abordagem. E isso mostra que o merecimento, às vezes, daquela pessoa também não é o que propiciou a assistência ou a presença daquele amparador. Às vezes você vai atender um caso que você pensa que é muito singelo, e aquilo está tão simples e tal. E, de repente, pela qualidade do amparador que aparece para trabalhar junto com você, em prol daquela pessoa, e às vezes um amparador que está vendo, que vem do processo daquela pessoa, do merecimento daquela pessoa, você fala, poxa, com quem será que eu estou lidando? Quem será essa pessoa para merecer toda essa assistência? Porque todo esse empenho com uma pessoa que aparentemente não tinha tanto relevo assim na sua assistência. Então, eu vejo que essa orientação interassistenciológica ela é importantíssima. Agora, você vê a vantagem da gente já estar falando sobre os temas que a gente estuda. Eu já te apontei aqui pelo menos 10 verbetes diferentes, da minha autoria, fora os de outros autores. Ou seja, isso aqui é a continuação de um trabalho que eu já fiz explorado por outros ângulos. Eu venho explorando esses ângulos da assistência em vários verbetes. E agora eu fiz esse enfoque, mas tem aquele outro da orientação, tem o protocolo, que é muito importante. Mas tem a biparacerebralidade, que eu também falo da conexão. Então, a vantagem de você escrever sobre as suas experiências é que você vai formando um conjunto, um corpus coeso da sua experiência, do seu Labicon. Isso é o meu Labicon que eu estou organizando e tratando. Então, nós temos o privilégio de termos a enciclopédia da Conscienciologia, na qual nós podemos explorar o mesmo assunto, a mesma vivência, de diversos ângulos, é infinito tipo de abordagem, sempre diferente. Não precisa repetir nada, tudo novo, tudo diferente, tudo criativo, mas cada um falando de um aspecto daquela mesma vivência. Como se fosse um filme, né? Você não consegue, numa cena, você não consegue mapear tudo que está escrito aqui nesse verbete, porque o verbete é um processo de síntese. Ele é uma síntese de uma mega experiência. E aí você acaba tendo que explorar aquela experiência de outras formas. Ficou claro? Grato. Malu, aqui na Fatologia também, na página 25, na 6ª linha, as tiranias tecnológicas globais assediando milhões de consciências simultaneamente online. Isso aí a gente vive no dia a dia, e principalmente com as pessoas jovens. Está havendo um processo de rapinagem energética grotesca online. Sim.
rapinagem energética de consceneres, consciências energívoras. A rede, a web, a internet, esse é um mundo virtual onde o traficante divide o mesmo espaço que você. O psicopata está na mesma linha que você. Ele, às vezes, está no Facebook, por exemplo, do seu lado. Sim. O doente mental está ali do seu lado. Tudo junto. A pessoa jovem chega aqui, menos experiência, se deslumbra, às vezes tem problemas emocionais, de comunicação, problemas afetivos, carências diversas, e ela se lança dentro desse mundo de aventuras, onde até você pode ter uma vida, ser outra pessoa, você pode ter uma outra vida. Aquele Second Life, né? Você pode ter um personagem que você criou para você e você ser o personagem lá dentro. Os sites de encontro também pornográficos, todos eles têm esse tipo de escondimento, permite esse tipo de escondimento. Então a pessoa se lança ali dentro, no meio de um hospital psiquiátrico. E ela não sabe que na hora que ela acessa aquele site, aquela boca energética se abriu e puxa ela lá para dentro. Então não tem jeito de falar assim, mas eu acesso, mas eu só faço isso ou aquilo outro no Facebook. Sim, mas você está lúcido para essa realidade? Você sabe o que está acontecendo? Você se expôs? Então você está ali, você pode ser abordado por qualquer pessoa. É muito útil, acho os parentes desaparecidos? Sim. E os contraparentes também. E eles virão com a boca aberta atrás de você. Então é preciso ver, sem critério, não dá para a gente usar as coisas. Então isso tudo é a pura realidade, são milhões, bilhões de consciências hoje que ficam assediadas todos os dias com uma labilidade parapsíquica aguda, quadros agudos que podem levar até a suicídio, crimes e outros processos, porque elas não têm discernimento para filtrar, não têm a seletividade necessária para o uso, e parece uma ferramenta tão fácil, tão simples, um toque de dedo e já está tudo feito, e você dança. Você acha que ao mesmo tempo que ela ajuda, ela também não ajuda? Não, ela atrapalha muito mais do que ajuda. Atrapalha muito mais do que ajuda. Muito mais, que como não tem lei, não tem critério, vale tudo, é um hospital psiquiátrico não tem nem carcereiro, nem enfermeiro, nem médico, é tudo solto. Tem um exército solto, sem comandante, tem um monte de psicopatas lá soltos do outro lado, e a pessoa convive. É a mesma coisa no tempo que podia fumar no avião, que falava assim, eu sento na área não fumante. Você está dentro de um tubo fechado, onde tem fumaça, e a fumaça, você fala com a fumaça, fica aqui, fumaça, porque lá eles são não fumantes. É assim que o comandante fala no avião, olha, fumaça, você não pode passar para a ala VIP. Lá as pessoas estão protegidas. Não existe proteção, não tem isso. A proteção é o discernimento, a proteção é a acuidade, a seletividade da maturidade da pessoa. Quando não há maturidade, salve-se quem puder. Como as pessoas não têm ainda um critério mais assistencial, né, hoje, mas talvez a evolução dessa situação de nós mesmos vai transformar a online numa ferramenta assistencial. Já é uma ferramenta utilíssima para pessoas maduras, inteligentes e lúcidas. Já é. Agora, quem nunca comeu melado... Toda tecnologia é assim, ela chega, é aquele carnaval, todo mundo usa, abusa, faz, acontece. Depois começa a ver os prejuízos, o ser humano só aprende assim. Aí vê aquele prejuízo, aí ela começa a criar uma lei para isso, um critério para aquilo, um protocolo para aquilo. Por hora não tem, por hora salve-se quem puder. A internacionalização da informação, do conhecimento, é o lado mais positivo. Lado mais é utilíssimo para fazer uma pesquisa, Rosa, tem coisa melhor para a praticidade de tudo isso? Mas... a gente tem que entender que a bagunça é grande, a generalização. Ok, obrigado. Mais alguma pergunta? Alguém? Aqui. Malu. Sim, Paulo. Eu queria fazer uma pergunta em relação à qualificação da comunicação do assistente para com o amparador. A gente pode pensar que essa é uma condição base para termos aí o evidenciamento do paragendamento? É aí que começa? Sim, porque o paragendamento é algo mais sofisticado. Então, o silêncio mental, a quietude, o ouvir o processo extrafísico, sondar antes de agir, essa condição mostra para eles que a pessoa está madura para isso. Então, ela quietou a demanda pessoal, quietou a ação, trocou o operacional pelo ouvido.
É para mim? Eu tenho que ir? É o melhor? Posso agir? Posso ir? Perguntaram para o professor Valdo, professor Valdo, como é que a gente sabe que está tendo cosmoético? Olha para trás, alguém caiu? Se não caiu, vai dar mais um passo. Pode ser que no próximo alguém caia. Você tem que olhar de novo e falar. Você não fala, eu vou, você fala, posso ir? O para-agendamento depende do posso ir. Posso ir? Eu vou em frente? Eu sigo com esse esclarecimento? Eu falo? Ou eu calo agora? Agora é hora de dar um tempo para a pessoa refletir. Então, tudo isso nós estamos aprendendo. Essa parapedagogia assistencial, ela é nova. Tarística, ela é muito nova, ela não tem muito know-how. Tem meia dúzia de consciências que faziam isso no passado, mas a gente não tem know-how. Tanto que a parapedagogiologia começou com a conscienciologia. A TARES não é o TACAP na cabeça, não é o estupro evolutivo, é a dosagem da informação. Para dosar a informação, eu tenho que modular a minha manifestação. O meu timbre energético, intelectual, emocional, ele tem que ser todo dosado para caber direitinho ali. É um composto, como na medicina, como na farmacologia. É um composto. Você tem que fazer um composto. Será que essa dose está certa de agressividade sadia? Será que essa indulgência está boa ou está caindo na leniência? Eu deixei de ser firme? Então, nessa condição, você vai dosando. Agora, não precisa fazer isso sozinho, porque os amparadores têm a fórmula completa do composto. Eu não tenho. É uma homeopatia. Quantas dinamizações eu preciso? 30 HC ou 1000? Não sei. No Brasil se faz 1000, fora só se faz até 30 HC. CH, né? Não se faz. Então, se você pedir, eu quero o Licopod 1000 na farmácia na França, ele fala, não sei do que você está falando. Se você pedir 30, ele sabe. Porque é o que pode, sei lá. Por quê? Porque depois de 30 dinamizações, tecnicamente, é como se perdesse o princípio ativo. Como é que você vai fazer uma dinamização tão alta onde só tem energia? Não tem mais o medicamento, acabou, só tem energia. Entende? Então, em muitos contextos assistenciais, não tem mais o princípio ativo, tem a energia. Como é que você vai fazer para dosar isso se você não ouvir gente mais experiente do que você? Não, pode ir que tá ressoando, pode ir que dá. Aí você vai e fala mais um pouquinho. Então, nessa condição, eu acho que o assistente ele tem que entender muito de farmacologia, tem que entender de homeopatia, ele tem que entender de muitos processos assim, porque eles são metáforas técnicas da sua assistência. É ser da área da saúde. O assistente é da área da saúde. Todo assistente é da área da saúde. Malo, na 10ª linha da parafatologia, você colocou as consciências comunicantes do século XIX. Você poderia comentar? Posso. Nossa. Tá claro? Posso. Explica melhor isso. Nós, o povo que estava com um pouquinho mais de lucidez, que já podia falar, não, vai que dá. Então você já ia se aproximando e ia dando algumas alternativas, porque você já sabia. Terra de seco, 1/4 de olho, errei. Então, os espíritos comunicantes do século XIX, do espiritismo, daquela condição, éramos nós mesmos, os estudantes pré-intermissivistas que estavam se preparando para esse trabalho atual mais positivo. A nossa capacitação começou há muito mais tempo. Para a gente chegar aqui, ser professor, trabalhar com a TARES, trabalhar com energia. Então, a gente foi treinando. É aquele tipo de estágio. Nós todos fizemos estágio nessa condição. Para a gente chegar hoje a poder falar de viva voz e poder trabalhar diretamente, nem loco. Primeiro, nós trabalhamos com aqueles pioneiros. Professora Malo, na estrangeirismologia, na 5ª linha, poderia falar sobre os altos esforços enquete da autodesperticidade? A palavra enquete, que a gente usa enquete, né, no português, enquete, é em busca de uma demanda, uma pergunta, um questionário, enquete. Quer dizer, os autoesforços em busca da autodesperticidade, questionando a si mesmo para saber se você já tem traços despertológicos. Porque a despertologia, a desperticidade, ela não chega assim do nada, ela não é uma geração espontânea. Ela chega através de pequenos traços. Os traços vão compondo aquela condição. O pontilismo, vai compondo uma imagem. Daqui a pouco você tem tantos traços, tantos pontos da desperticidade, você fala, então a desperticidade é isso.
Você vê que você não se perturba mais, que você já recebe altas cargas de desequilíbrio, de perturbos alheios, mas que você não se envolve neles, você sobrepaira. Então, você nota que há teores, índices de desperticidade que você já atingiu. Todos nós. Nosso tempo terminou exatinho agora. A gente ficaria aqui conversando com a Malu, perguntando coisas para a Malu, né, muito mais tempo, mas o tempo não nos permitiu mais, não nos permite mais. Malu, então, obrigada, como sempre, a gente agradece muito, parabeniza você por mais esse verbete e a gente está aguardando os próximos, né? A gente agradece a todos vocês que vieram aqui, que participaram conosco desse momento aqui da discussão, né, do debate com a gente. São as perguntas que movimentam o debate, então a gente aguarda vocês todos os dias nos nossos debates. Todo dia a gente tem tertúlia de 12h30 até 2h30 da tarde. A gente agradece também aos teletertulianos pelas perguntas, a gente conta também com os teletertulianos diariamente aqui e a gente passa então para os nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 27 assinaturas no livro de presença, 22 perguntas presenciais e 14 perguntas respondidas online. Hoje nós temos 2 recados. A Patrícia, com ECP2 em Buenos Aires, e a Alzira, com curso de campo, imersão em conscienciometria. Boa tarde. O nosso convite hoje é para que você faça um para-agendamento com a equipe extrafísica da reurbanologia e participe de um dos 3 cursos de ECP2, de preferência, que nós vamos ter agora, do dia 7 ao dia 9 de novembro. Esses 3 cursos vão acontecer, um em Salvador, um em Ribeirão Preto e um em Buenos Aires. O ECP2 é um curso que possibilita a nós, conscientes, nos sentirmos mais semiconscientes e participar mais dos trabalhos de assistência multidimensionais a partir dos 2 campos bioenergéticos consciencioterápicos que são montados durante o curso. Eles permitem que a gente acesse nossa holomemória, que consolide neossinapses e que a gente ajude nos trabalhos de reurbanização. Especificamente o de Buenos Aires, ainda é uma oportunidade da gente participar da reurbanização do Mercosul. Né? Você também tem a possibilidade de fazer uma itinerância internacional, contribuir com o trabalho de assistência em um outro país, e acessar holopensene de outras culturas e realmente experimentar um pouco do universalismo que é tão saudável para o trabalho assistencial. Então, fica aqui o nosso convite. De 7 a 9 de novembro, teremos ECP2 em Salvador, Ribeirão Preto e Buenos Aires. Você pode acessar mais informações com o nome da cidade, @ipc.org. O nome da cidade sem qualquer acento, Salvador, @ipc.org, Buenos Aires, @ipc.org, São Paulo, @ipc.org. Ou pelo telefone aqui de Foz mesmo, 45 21 02 14 48. Obrigada pela atenção. Olá, pessoal, boa tarde. Gostaria de convidá-los para um curso inédito, Imersão em Conscienciometria. É um curso sem pré-requisitos, que acontecerá nos dias 7, 8 e 9 de novembro de 2014, aqui em Foz do Iguaçu. É o primeiro evento de inauguração do Mabu Interludium, chamado o Hotel da Cognópolis. O aluno que participará receberá um livro autografado pelo professor Valdo Vieira, que é o livro Conscienciograma. Por quê? Porque neste curso ele é diferencial porque tem 3 oficinas de conscienciometrologia. A primeira oficina, de sexta-feira à tarde, é o Confort da Consciência, onde a pessoa vai discernir a conexão existente entre os traços Trafor, Trafar e Trafal. O segundo workshop, que é sábado à tarde, é a análise do confort do holo somático. Você vai analisar o seu soma, a sua bioenergética, o seu psicossoma e o seu mental soma.
E o terceiro workshop é a homeostática pelo autodiagnóstico. Você, após os dois diagnósticos elaborados no Confort da Consciência e no Confort holossomático, você vai buscar a sua homeostática pelo esse autodiagnóstico. E 2 campos autoconscienciométricos, um domingo de manhã e o outro sábado de manhã. Então, é um aprofundamento na sua intraconsciencialidade, para você favorecer a compreensão das suas prioridades evolutivas pessoais. Sejam todos bem-vindos e a inscrição pode ser feita na loja virtual do site da Consus, www.consus.org.br, ou no telefone 45 2102 1460. Muito obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Síndrome do Vampirismo Energético, especialidade Energossomatologia, com a verbetógrafa Adriana Lopes. Obrigado e boa tarde a todos.